Agora, para outra questão importante, mas também polêmica, nosso convidado, recebemos aqui no estúdio o presidente da Comissão de Moralidade Pública da OAB, o doutor Rogério Duarte. Doutor, obrigado por ter vindo. O nosso assunto agora é em relação à questão médica, o tratamento médico relacionado aos nossos deputados. Imagine que há 26 anos, quase 30, os custos são pagos pela Assembleia. Isso é legal, doutor? Boa tarde, Polito. Boa tarde aos telespectadores. O que nós temos nessa situação? A Assembleia fez uma resolução lá em 92, possibilitando que deputados recebessem o custeio do tratamento de saúde. Esse custeio do tratamento de saúde, feito por resolução, ele se enquadra dentro de um parâmetro de legalidade. Então, todo deputado que necessitar de reembolso para suas despesas tem amparo nessa resolução para que o Poder Legislativo o faça. A grande questão é, numa situação de uma sociedade que vive um decréscimo da prestação de saúde, porque essa é a realidade hoje na sociedade brasileira, a saúde pública piora, fica a pergunta, como é que alguns recebem integralidade do pagamento enquanto muitos ficam sem este direito? A grande questão é que, enquanto existir a resolução e ela não for alterada, a legalidade do pagamento se dá. E nós podemos ficar indignados, mas, sob o ponto de vista jurídico, não há muito mais o que fazer do que uma indignação e uma tentativa de mudar essa resolução. O assunto ganhou muita força nos últimos dias por conta do estado de saúde do presidente da casa, né? Sim. E fomos investigar e os gastos dos últimos anos acumulam quase 3,5 milhões de reais com reembolso da Assembleia. Como é que fica essa questão? Existe uma discussão em que podemos avançar? É óbvio que todos torcemos pela melhora do deputado e de tantos outros servidores públicos e políticos. Mas a questão é a discussão dos valores, né, que a sociedade tem que pagar para custear o tratamento. Sempre que a gente vai analisar uma situação pontual, pessoal, é complicado porque o câncer é uma doença que atinge milhares de brasileiros e é uma situação para toda a família muito dolorosa durante esse período. O que a gente tem que pensar é o sistema de privilégios que você tem no Estado brasileiro. Porque isso acontece no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Poder Executivo e em vários outros setores do Estado brasileiro. Privilégios, alguns grupos têm privilégios e esses privilégios não são acessíveis nem a outros membros do mesmo poder, quiçá a maioria da população. Então o que a gente vê? A maioria da população fica excluída de qualquer tipo de benefício enquanto você cria um sistema de privilégios. A primeira situação me parece fazer uma ampla investigação de quais privilégios ainda existem nos poderes públicos brasileiros, para que você possa pensar em readequar estes privilégios e tirar os privilégios e deixar apenas direitos. Acho que é importante, no Estado constitucional você não pode ter privilégios, você precisa ter direitos, e eu não sou contra dar direitos aos deputados, quero deixar isso bem claro, desde que haja um parâmetro de razoabilidade. Você não pode ter uma situação de pagamento integral enquanto você tem problemas em outras áreas, em outras searas, na prestação de saúde. E principalmente começar a rediscutir o quanto você gasta e de que forma você gasta. Com esse pensamento, doutor, como é que seria possível reverter essa história? Seria uma medida dos próprios deputados, não é? Exato, mas eu acho que o papel da imprensa e da sociedade no pressionar os deputados a rediscutir isso é fundamental. A sociedade, nesse momento, ela tem que fazer um debate sério sobre que tipo de poder ela deseja. Porque se a gente for investigar, existem vários e vários gastos desnecessários. E pressionar os deputados, já que nós estamos no período eleitoral, a que eles apresentem propostas de que poder eles querem dar, os candidatos, que poder eles querem dar ao eleitor, o que eles querem oferecer ao eleitor do que a mera representação durante 4 anos. Muitas vezes uma representação para a maioria da população inócua. Tanto é que nós vemos um discurso totalmente anacrônico de volta de regime militar. Então, sobre esse prisma, o que a gente precisa? A gente precisa fortalecer canais democráticos de pressão para que os deputados alterem essa resolução e não só esse privilégio, como vários outros que nós temos. Porque isso ficou em evidência nesse momento para a gente aqui por conta desse fato por si só. Mas já vimos em rede nacional, aqui nos nossos telejornais, políticos de Brasília, o presidente, o vice-presidente, o senador, se tratando em hospitais em São Paulo de alta complexidade, hospitais particulares. Sim, por isso que é fundamental que a gente debata a reforma do Estado brasileiro. A eleição era para trazer esse debate. Que tipo de Estado nós queremos ter? O servidor público, o parlamentar, ele não precisa ganhar mal, ele não precisa ser execrado, ele tem que ser valorizado, mas a valorização tem um limite. E essa valorização também deve pensar num contexto da própria sociedade, porque é injusto que algumas pessoas tenham esse benefício, enquanto a maioria da população fica excluída e é cada vez com menos serviços prestados.